Você sabia que com um único ponto de bordado você pode criar maravilhas no seu tecido? É mesmo! Hoje eu trouxe para você uma técnica de bordado para você criar no tecido ovos de Páscoa de um jeito simples, rápido e fácil de fazer. E olha, não precisa ser usado só em desenhos de ovos de Páscoa não, tá? Essa técnica ela pode ser utilizada para qualquer desenho. É uma técnica de contorno que nos traz muitas possibilidades criativas no bordado. E eu vou mostrar para você nessa aula. Vem comigo! Boas-vindas novamente ao Arte Paetê. Eu me chamo Renata Calado e neste canal eu tiro você do zero no bordado e te ajudo a realizar a sua ideia criativa, hein? A sua arte no tecido. Tem uma ideia original? Quem sabe os vídeos aqui do canal te ajudam a concretizar, a realizar a sua ideia. Então, gente, a aula de hoje é muito especial. Eu já fiz trabalhos de vídeos aqui no canal com esta técnica, tem inclusive uma playlist ensinando essa técnica e mostrando o quanto ela é ótima para quem é iniciante, está começando no bordado, já quer aí soltar a criatividade, fazer um trabalho diferenciado, e também para quem já borda, né, e nunca tinha pensado, né, nas possibilidades com esse ponto tão simples, tão básico do bordado. Então eu vou deixar para você essa playlist aqui, a playlist criativa com ponto chuleado, tá? Que vale demais você estar dando uma olhadinha. Tem 4 vídeos excelentes para você estudar essa técnica e praticar aí na sua casa. Agora, bora colocar a mão na massa, bora para a aula. E fica até o final do vídeo, tá? Porque tem recadinho no final do vídeo, né? Sempre tem coisa boa para você. Para vocês terem uma noção do tamanho desse ovinho, ele tem 7 centímetros de altura e 5,5 centímetros de largura, a maior largura dele, tá? Com relação aos materiais, vamos usar linha de meada. Eu escolhi a cor verde, mas você pode adaptar a cor que você quiser. E também a linha de costura no mesmo tom da cor que você vai usar, tá? Essa linha ela deve ser forte, resistente, porque ela vai dar a base para receber o chuleado. A agulha que eu vou usar de início é a de costura, mas você pode usar a agulha que você tiver aí, que caiba e que dê certo para a linha de costura que você estiver usando, porque nós vamos agora trabalhar o ponto de base, que é o ponto atrás, unido, tá? Tem 2 tipos de ponto atrás. Vamos escolher o sentido do bordado. Eu vou bordar de dentro para fora. Você pode começar a bordar de fora para dentro também. E tem que ter alguns cuidados, né? Então, eu vou iniciar ali, ó, o ponto atrás, na parte interna do bordado. Determino o tamanho do ponto. Vou um pouco à frente da linha inicial do desenho, ó. Agora eu volto para o início do desenho. Então eu determino o tamanho do meu pontinho. Saio com a agulha lá na linha do desenho, lá na frente, procurando manter o mesmo padrão de tamanho desse ponto. Essa regulagem do tamanho do ponto é bem importante, tá? Então tem assim algumas dicas, por isso que é importante você prestar atenção, né, em todo o processo, porque tem muita dica, muitos assim, cuidados, né, que a gente tem que ter para fazer essa base, para que ela saia bem legal e para que o resultado final do trabalho fique como este que eu mostrei para você aí na capa do vídeo, né? Assim, regra principal, tá? Quando a curva que você estiver aí bordando for uma curva leve, mais aberta, você pode fazer o ponto atrás um pouquinho maior, mais alongado, né? Ou quando daí a curva ficar mais fechada, menor de tamanho, mais curtinha, você vai diminuir o tamanho do ponto. Então você vai regulando o tamanho do ponto atrás conforme a curva do seu desenho. Em linha reta, você estabelece um tamanho e segue. Aí, nessa parte que eu estou mostrando para vocês, ó, o tamanho do ponto está um pouquinho mais alongadinho, porque é uma linhazinha mais reta, não tem problema nenhum. O problema de fazer pontos grandes em curva é que a curva fica cheia de quebra,
ela não fica uma curva harmoniosa. E esse contorno é extremamente delicado, né? Essa técnica que eu estou mostrando para vocês com esses materiais em específico, a base sendo feita com linha de costura, né? E a linha de meada no chuleado é para você usar em desenhos delicados, né? Como eu falei no início lá do vídeo, na introdução, não precisa ser um desenho de ovo de Páscoa. É uma técnica para contorno de bordados delicados, tá bom? Olha, revelei aí a dica de ouro para vocês, hein? Dessa técnica de bordado. Agora vocês já sabem, né, que para conseguir um resultado idêntico ao que está lá na foto da capa desse vídeo, você precisa cuidar do tamanho do ponto, precisa fazer essa regulagem. Para bordar a linha reta, é só determinar o tamanho que você quiser e seguir. Eu vou agora dar uma adiantada no trabalho, para o vídeo não ficar muito longo, mas deixei algumas partes gravadas para você fazer o seu exercício de observação. Observou? Bom, acaso você não tenha percebido a diferença, eu deixei alguns errinhos aqui desse lado para a gente observar juntos, tá? Olha como aqui não teve quebra, mas ali, no ladinho ali embaixo, ó, vejam a quebra que deu na curva, porque eu fiz pontos muito grandes, meu ponto atrás ficou grande, além do que era preciso. Tá? Então ele ali do lado ficou bonitinho, naquele lado que eu fiz bem certinho, ponto um pouco reduzido, e olha como saiu da linha do desenho, o lado que eu fiz, né, proposital para vocês poderem olhar. Então assim, o legal é que eu gosto também aqui no canal de mostrar essa parte, né, do deslize aí, do errinho que a gente pode cometer como iniciante no bordado, né, já ajuda bastante. Agora, gente, vamos chulear. Vamos usar a nossa linha de meada. Feita a nossa base, tudo certinho, a gente vai usar a linha de meada. Eu ia usar uma cor só, mas eu resolvi usar 3 cores daí. Resolvi mudar um pouco, usar um verde escuro na base do ovinho de Páscoa e usar um verdinho mais claro lá na ponta do ovinho, tá? Então, fazendo um degradê. O pessoal que me acompanha aqui já sabe que eu amo um degradê, adoro. Tá? Então, vamos dividir a linhazinha de meada em 3. A linha de meada tem 6 fios, olha lá como é que eu tô dividindo, ó. Eu faço assim, tá? Eu seguro na junção dela e vou abrindo com o meu polegar indicador da mão contrária que eu tô segurando ali na junção, tá? A agulha eu mudei, agora eu vou usar uma agulha de bordado com ponta redonda, agulha que se usa em ponto cruz geralmente, né, agulha de ponta romba. Se você não tiver essa agulha, pode usar a parte que não é pontuda da sua agulha, tá? Então usa ali o olho da agulha, a parte por onde passa a linha para chulear. Agora vamos dar início ao nosso chuleio. Qual é o segredinho do chuleio? Bom, eu vou primeiro ali aquela parte de baixo fazer com a linha escura, né? Verde escura, tá? E você vai escolher um sentido, né? Eu vou bordar aqui, ó, né, de baixo para cima e também vou levar a linha, ó, por dentro dos pontinhos, sem pegar o tecido, estão vendo? Eu tô fazendo ali da direita para a esquerda, né? Bordando nesse sentido. Em cada pontinho do ponto atrás unido, eu vou passando a agulha sem pegar o tecido, por isso a ponta tem que ser redonda para não beliscar a trama do tecido, né? Porque você não está costurando o tecido, você só está chuleando, enrolando a linha de meada, os 3 fiozinhos de meada, né, em cada pontinho atrás. Gente, esse ponto... olha só o colorido que ele vai começar a dar no contorno, tá? Então assim, você pode usar linha colorida, você pode usar
linhas texturizadas, você pode usar linha dourada, você pode usar linha prateada, você pode soltar a sua criatividade com esse ponto de bordado, que é o ponto atrás unido com o chuleado. A playlist que eu indiquei para vocês já tem sugestões criativas com esse ponto, é um treino maravilhoso para você que é iniciante no bordado, já sair assim, ó, 1000 anos-luz na frente, tá? De quem não tem esse treinamento. E esse é um diferencial aqui do canal, né? Essa parte mais artística, essa parte mais criativa que, assim, às vezes é pouco falado. Olha o resultado que dá. Olha que delicadeza, né? Que coisa mais linda. Essa é a hora de você deixar o seu like aí para mim, hein? Quero ver o pessoal deixando like. E comenta aqui para mim como que você trabalharia esse chuleado nesse desenho, né? Já vai imaginando assim, ficaria diferente do meu, que materiais você trabalharia, já vai pensando aí, porque este desenho vai ficar no nosso artigo lá do site para você poder salvar e bordar aí na sua casa, tá? Aqui, daqui uns 3 dias, depois que o vídeo for para o canal, você vai poder pegar o desenho, né? Eu coloco o meu artigo lá no site e você baixa o desenho e pode bordar, tá? Aí na sua casa. Olha lá, eu tenho ponto atrás unido, 2 camadas aí de ponto atrás unido. Eu tenho que cuidar de não pegar as 2 juntas, tá? Ali naquela partezinha de baixo do ovinho da Páscoa, onde uma linha de desenho encosta na outra, tá legal? Então é muito importante, né, a gente trabalhar o chuleado no desenho, seguindo a linha do desenho, respeitando o projeto de bordado, tá? Finalizou, só levo a linha lá para trás, ó, para o verso do tecido, bem legal, olha aí, que lindo. E continuo esse processo por todo o desenho. Mas calma, não pula o vídeo não, porque ainda tem mais dica para esse bordado ficar lindo, né? E ficar assim, sem nenhum defeito, para você ficar bem feliz com o resultado já como iniciante no bordado, né? Fica realmente uma delicadeza, né, gente? Olha que bacana que fica. Agora eu vou continuar, vou dar aquela adiantada e vou parar o vídeo nos pontos aonde eu tenho que chamar a atenção de vocês, né? Para que vocês já não cometam aí os errinhos iniciais, né? Se você for trabalhar esse ovinho de Páscoa pela primeira vez, né? Estiver conhecendo essa técnica e trabalhando essa técnica pela primeira vez, nós vamos direto agora para as super dicas finais deste bordado. Finalizamos a base do ovo, olha que legal, fizemos todo o contorno verde escuro. Agora vamos mudar a cor, né? Continuamos trabalhando com o fio de meada, 3 fios. E para fazer o arremate ali, você pode aproveitar aqueles elos ali mesmo do ponto atrás unido, para passar a linha e fazer ali o seu arremate com nozinho ou sem nozinho, como você preferir, tá? Então vamos lá, gente. Vamos pegar a nossa linha intermediária, né, de cor intermediária. Importante que previamente você decida qual área do bordado você vai colocar a linha intermediária. Eu vou colocar ali, ó, no centro ali do contorno daquela florzinha estilizada. Ali nas ondinhas, ó, quando chega próximo da ponta de cada ondinha, você faz o último chuleado e você desce com a agulha, tá? Para deixar essa ponta da ondinha ali, né, desse desenho que tem ali no ovinho de Páscoa, bem definido. E volta logo após, logo ali embaixo desse pontinho que você trabalhou. E aí você vai continuar o seu chuleado. Então, em cada pontinha, né, eu fiz esse processo, tá? Essa é a dica para que essa ondinha fique bem definida, tá bom? Agora ali descemos a linha, acabamos essa parte, né? Arrematamos direitinho e vamos começar a espiral, pela espiral, o início da espiral. Cuidado para não deixar a linha na frente da agulha, tá? Senão você vai acabar trabalhando um ponto caseado, entende? Ó, se eu deixar ali, passo a agulha ali, deixo a linha na frente, vai acabar caseando o ponto. E o ponto não é caseado, é ponto chuleado,
tá? Então tem diferença. Tomem esse cuidado também, para não cometerem esse deslize aí, né? De fazer um outro ponto que não seja o ponto chuleado, tá, gente? Então, em outra parte ali, ó, tem duas linhas encostando novamente, ó. Eu tenho que cuidar de pegar o quê? O ponto atrás unido só da linha do desenho que eu tô bordando. A outra linha do contorno do ovo de Páscoa, a linha que tá por fora, né, eu não posso pegar, tá? Tem que tomar esse cuidado. Ali é a mesma coisa que aconteceu lá na base, né? Duas linhas de desenho encostando uma na outra. Então eu tenho duas carreirinhas de ponto atrás ali, né? Encostando um no outro, tá? Olha que legal, né? Que lindinho que já tá ficando essa diferença da tonalidade de cor. Então, seguindo o nosso bordado até chegar ali na nossa próxima dica de ouro, né, gente? Vão deixando o like, não esquece, hein? Olha lá. E tem que compartilhar esse vídeo, né? Que esse vídeo tá muito legal agora para Páscoa. Olha aí, ó. Cruzou a linha, não tem problema. Continua seguindo. Ó, viram? Não tem problema de um chuleado passar por cima do outro. Você vai seguir o seu desenho, você vai seguir o chuleado na mesma direção que você determinou, no mesmo sentido que você começou. Você não pode mudar. Começar, por exemplo, de cima para baixo e daqui a pouco no metade do desenho mudar de baixo para cima. Aí vai ficar um enrosco. O ideal é que você siga sempre o mesmo sentido do chuleado que você começou lá no início do desenho até acabar o seu desenho. Tá bom? Agora ali nas pétalas, ó, eu fiz uma jogada diferente. Eu peguei a linha escura, bordei a base, algumas pétalas da base, e lá em cima eu fiz a linha verde clara, tá? Então, eu fiz também um degradê aí nas pétalas dessa florzinha estilizada que tem aí no ovo de Páscoa. Então, essa é uma dica legal também, né? De você trabalhar com tons também diferenciados aí nessa florzinha, tá? Não escolher um único tom, né? Pegar assim os 3 tons que você tá usando nesse degradê. Você pode mudar de cor, você pode fazer um degradê rosa, degradê amarelo, degradê que você quiser, né? Pode fazer ele todo pretinho também, um contorninho, né, da cor preta, bem legal, tá? A parte de dentro ali, ó, chuleei com verde claro, tá? É o mesmo tom das pétalas que eu vou colocar lá em cima. Então agora sim, esse na realidade é um momento em que você vai deixar fluir a sua intuição, a sua criatividade, a sua vontade, né? A cor que você vai usar, independente. Você pode adaptar essa técnica ao seu estilo de bordado, aos materiais que você tem em casa, tá? A outros tipos de tecido também. Olha aí, estamos quase finalizando, né? Será que tem mais dica? Tem mais dicas sim. Vai ter nó francês, para quem não sabe fazer nó francês, já vai aprender agora nesse vídeo aqui comigo. Olha lá, vou chegar numa parte crítica, estão vendo, ó? 2 linhas de desenho encostadas uma na outra, ó. Tô pegando, ó, viram? O ponto atrás unido só do contorno de fora. Isso só foi possível porque quando eu fiz a espiral, eu não peguei os pontos de base do contorno externo, tá? Então isso aí tem que prestar bastante atenção também. Então viram como não é só sair fazendo, né? É um bordado fácil? É um bordado muito fácil de fazer. Gente, eu comecei e terminei esse ovinho de Páscoa, eu não levei 1 hora para bordar, tá? Foi muito rápido. Então, assim, acaso você trabalhe com vendas, queira trabalhar alguma decoração para Páscoa, olha, é bem rapidinho de fazer esse bordado, quem sabe ainda dá tempo, né? De você, ou para o ano que vem, né? Pensar em alguma coisa para o ano que vem, já ir produzindo, bem legal, tá? Agora vamos fazer o arremate final. E aí, estão gostando? Coloquem no comentário para mim, hein? Viu, gente? Agora o nó francês. Saio com a agulha do verso para frente do tecido, enrosco ali a linha 3 vezes na agulha. Nó francês é 3 vezes. Volto com a agulha para o tecido bem do ladinho, da onde eu saí, seguro a linha e dou uma puxadinha para baixo. Olha lá, tá? Tem mais vídeos de nó francês aqui no canal e eu vou deixar eles vinculados ao card da descrição para você que nunca fez o nó francês estudar bem direitinho também aqui comigo, tá bom? Vai ser bem legal.
Tem bastante material bom aqui no canal para você que quer aprender e praticar bordado de verdade aí na sua casa, aprendendo só pela internet, né? É muito bom isso, né, gente? Muito legal. Olha aí, pronto. Finalizamos o nosso projetinho de bordado. Vocês estão vendo que tem um desenho ali do ladinho que não foi feito, né? Então, vou deixar esse desenho ali na aba comunidade e eu vou perguntar para vocês que cores e pontos que vocês querem que eu borde aquele próximo ovinho, tá? Esse vai ser um exercício nosso, tá bom? Semana que vem vai estar na aba comunidade aquele desenho do lado ali e eu vou querer saber a opinião de vocês. Quero convidar você para conhecer a nossa revista de bordado, www.bordadoslivres.com.br, e lá vai sair também vários artigos aí de pontos, né? Final de semana tem a nossa biblioteca de pontos e vai sair também o artigo desta aula de hoje, tá? Com todo o passo a passo, com todas as fotos, bem legal para você ter como acessar, revisitar e como relembrar esse trabalho se precisar, tá? Então, em breve, já vai ficar aí no comentário fixado, né, do vídeo, o link do artigo para você estar dando uma olhadinha, tá bom? Um grande beijo, saúde, alegria, muita paz no coração de todos nós. E tá aqui a nossa playlist, né? Criativa com ponto soleado e outros vídeos relacionados aqui a esse tema da aula de hoje para você continuar o seu estudo aqui comigo. Um grande beijo. Até a próxima.